Mais uma vez, que Deus continue nos abençoando. A gente tinha feito um momento de 10 minutos, fazendo uma leitura, abrangendo o capítulo 1, do verso 15 ao 23 da carta de Paulo aos Efésios, né? Que seria, no caso, a leitura inicial da nossa revistinha de Escola Bíblica Dominical, editada pela editora CPAD. Seria a leitura que seria realizada se hoje nós estivéssemos no templo. Mas aprove a Deus criar essa situação. Deus abriu essa porta, deu essa condição da gente estar criando aqui esse momento, para a gente estar compartilhando algumas reflexões, tendo como por base o conteúdo da revistinha, da nossa Escola Bíblica Dominical. Seria a lição de número 4. E no primeiro momento, de 10 minutos, a gente fez uma rápida reflexão, tendo como por base o capítulo 1, que seria a leitura inicial, do verso 15 ao 23, da carta de Paulo aos Efésios. E agora o que a gente vai estar fazendo? Levando em consideração o fato que nem todo mundo está com a revista, eu mesmo sou um, eu não estava com a revista da Escola Bíblica Dominical, não. A gente foi ali a gente foi no velho Google, né? A gente deu uma olhada, conseguiu ali um conteúdo, e a gente pegou ali, fez um apanhado, e a gente fez uma leitura, né? Então você pode também lá depois no Google dar uma olhadinha, dá para você dar uma olhada no conteúdo da revista. Mas a gente pegando todo o conteúdo, é bem verdade que existem os objetivos, né? Mas a gente não queria ser muito complexo essa manhã, não. A gente tem que ser simples, a gente tem que ser, será que a gente pode usar a expressão? A gente tem que ser sintático? A gente tem que fazer isso, né? Temos que ser sucinto. Acho que a palavra é essa, sei lá. Pois você corrija o nosso português aí, né? Nós não somos nem super gênios, não. A gente tenta usar com esse nosso pouco conhecimento, a gente tenta compartilhar algo da parte de Deus. Mas a revistinha, levando em consideração o fato daquilo que está contido na revista, editado pela nossa editora CPAD, o capítulo 4, a gente pegando ali todo o conteúdo, a gente reparou, né? A gente descobriu que 4 coisas vão ser afirmadas naquele conteúdo. A primeira qual é? Nosso conteúdo de hoje estaria falando a respeito do quê? De 3 coisas básicas, né? A primeira, eleição divina, intercessão pelo progresso espiritual, ou seja, Paulo ali orando para que os crentes, a igreja de Éfeso, viesse a ser alcançada por aquela iluminação espiritual vinda de Cristo, ou seja, Paulo orando pelo progresso da igreja. E segundo, a leitura fazendo referência a algo, que algo é esse? É que somente o poder de Deus é capaz de produzir a conversão em alguém, mudar, né? Então, são essas 3 coisas que estariam sendo afirmadas hoje, se nós estivéssemos, né, nos nossos templos. Mas nós estamos em casa, né? A gente não está no templo construído por mãos humanas, mas nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Esse momento pelo qual a gente está passando, quero acreditar que está fazendo com que a gente volte no templo, né? Como nos tempos da igreja primitiva, onde os cristãos eles não tinham a liberdade de andar no templo e os cultos eram feitos em casa. Então, a primeira coisa que a gente vai estar vendo aqui qual é? Primeiro, eleição divina. Segundo, intercessão pelo progresso espiritual dos crentes da igreja de Éfeso. E terceiro, somente o poder de Deus pode mudar alguém. Então, eleição divina. Quando você pega a palavra eleição divina, qual a diferença entre eleição divina e a eleição que é feita no meio comum? A eleição que é feita entre os seres humanos, a eleição, acho que esse ano tem, né? Qual a diferença entre uma eleição que é produzida no meio humano, como humano, e a eleição vinda de Deus? Sabe qual é? É que para que você venha a ser eleito, você se candidata a alguma coisa, o meu irmão, minha irmã, né? O meu irmão, minha irmã se candidata a alguma coisa, para você poder ser aceito, você ser eleito, você tem que alcançar o quê? A aceitação pública. E para você alcançar a aceitação pública, as pessoas vão analisar todos os teus predicados, a tua oratória, o teu progresso, e também o teu progresso, né? Como pessoa. Se você progrediu em termos de conhecimentos, também vai ser levado em consideração. Mas também o que? A tua oratória, a tua maneira de tu conversar com as pessoas, tudo isso vai ser levado, o teu carisma, tudo isso vai o quê? Vai somar, vai ser colocado numa balança na hora de que dizer se você vai ser eleito ou não. Se você vai alcançar a aceitação das pessoas ou não. Ou seja, para você ser eleito em uma eleição humana, o que é que vai pesar o que é? São os teus predicados, as tuas qualidades humanas. Se você é legal, se você é educado ou educada, se meu irmão, minha irmã, você tem uma boa oratória, se as tuas... a palavra está me fugindo agora a palavra. Se aquilo que você está prometendo é algo legal, né? Isso vai ser colocado numa balança e vai ser o quê? Vai ser aquilo que vai definir se você vai ou não vai o quê? Ser eleito. Mas nas eleições divinas, o que é que vai pesar na balança divina na hora de você ser eleito por Deus? Ser um eleito e ser uma eleita.
Sabe o que é? Não são as nossas qualidades. Nas eleições humanas, para você ser eleito, você tem que ser uma pessoa legal, ter um bom discurso, ter uma boa oratória, né? Prometer coisas interessantes. Mas nas eleições divinas, essas coisas não vão ser levadas em consideração. Você não é eleito ou é eleita porque você é legal, porque você é gente fina. Sabe por que você é eleito? Você foi eleita? Foi por um voto. E esse voto foi feito por uma única pessoa. Em que momento esse voto ele foi feito? Lá na cruz do Calvário. É por isso que as Escrituras nos dizem que nós vamos ser salvos pela graça. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o verso 8. Vamos ler aqui. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Vai dizer o seguinte, ó. Diz o seguinte, ó. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o verso 8. Ou seja, nas eleições divinas, para você ser eleito e você ganhar, as pessoas vão olhar para você e você vai ser eleito por quê? Por intermédio das suas qualidades humanas. Se você é gente fina, se você é carismático, carismática. Mas nas eleições divinas, para você ser eleito, né, não é isso que vai ser levado em consideração. Nas eleições humanas, o que vai dizer se você vai ser eleito ou não, vai ser as suas qualidades. Mas nas eleições divinas, o que vai ser levado em consideração na hora de você ser eleito ou eleita, vai ser o quê? Vai ser o quê? A graça divina. Foi somente um voto, ó. Foi somente um voto que fez com que eu e você viéssemos a ser eleitos. Esse voto foi feito há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Foi por intermédio daquele voto de Jesus Cristo. Um voto que custou sangue. É por isso que nós somos salvos. Já parou para pensar? Não é porque você é gente boa, não. Não é porque meu irmão é gente fina, não. Né? São essas coisas que nós fazem nós sermos, essas qualidades humanas que fazem nós sermos o quê? Aceitos e aceitas pelas pessoas. Mas o que é que nos fez ser aceitos por Deus? Foi o sangue que Jesus Cristo derramou lá na cruz do Calvário. E qual é a outra coisa que vai ser, já se foram 7 minutos, e qual é a outra coisa que vai ser levada em consideração na revistinha de hoje? Seria a seguinte, ó, a intercessão pelo progresso espiritual. Ou seja, Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 23, você vai estar notando que ele vai estar orando pela iluminação dos crentes, ou seja, pelo progresso espiritual dos cristãos. E é isso que nós temos que fazer uns pelos outros. A gente tem que orar. Orar assim, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai. Da mesma maneira que Paulo fez. Ilumina a mente do meu irmão. Ilumina a mente da minha irmã. Faz dele um pregador, faz dela uma pregadora. Se ele já está pregando, Senhor, que ele venha progredir mais. Que ela venha progredir mais. Se ele só está pregando, que daqui a pouco ele também comece a louvar. Ou se ela somente louva, que daqui a pouco ela também comece a pregar. Se ele é apenas um professor de escola bíblica dominical, daqui a pouco ele também começa a pregar com uma autoridade. Nós temos que orar pelo progresso espiritual uns dos outros. Nós não podemos orar o quê? De forma contrária. Tipo assim, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ele está crescendo muito, ela está crescendo muito. Para isso aí, que isso aí não é de ti, não. Para tu ver como por intermédio de uma simples reflexão, nós podemos tirar uma exortação poderosa para mim e para a tua vida. A nossa oração tem que ser igual a do apóstolo Paulo. Nós temos que orar pelo progresso espiritual um dos outros. Pai, se o Senhor está usando ele, que o Senhor venha usar mais, venha abençoar. Não o contrário. Cala a boca de fulano, cala a boca de ciclano. Não, isso aí não é oração de cristão, não. E a terceira coisa, para a gente não se tornar muito chato nessa manhã, mas é uma reflexão. E uma reflexão nos leva ao quê? A pensarmos e fazermos um retrospecto de como a nossa mente e o nosso coração está funcionando. Somente o poder de Deus é capaz de mudar alguém. É isso que a gente vai estar vendo também. Estaria vendo também na revistinha hoje. Né? Como a gente estava falando na reflexão do profeta Jonas. Né? Às vezes a gente bate muito, prega muito, exorta muito. E a gente esquece de uma coisa. Que a salvação não é por obras. É graça. É favor imerecido. Ou seja, quem nos converte não somos nós, com a nossa boa oratória. Embora isso sejam sementes que Deus ele utiliza. Deus ele faz as nossas palavras como semente. Mas o que é que Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios? Um planta e outro rega. Aos Efésios não, aos Coríntios. Desculpa aí, viu? Na sua primeira carta aos Coríntios, um planta e outro rega. Mas é Deus que dá o crescimento. Um prega, outro intercede, outro ensina. Mas é Deus que dá o crescimento. A gente ora uns pelos outros, a gente prega. Você prega para aquela pessoa e tal. A gente fica lançando sementes. Mas quem é que dá o crescimento? É o Espírito Santo de Deus. Então que nesta manhã
por intermédio dessa reflexão, que teve como por base a quarta lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, e ditada pela editora CPAD. Nós, olhando, fazendo uma leiturinha, uma leiturazinha, né? A gente observou essas três coisas que seriam afirmadas. Primeiro, a eleição é divina. O segundo, a necessidade da intercessão e o progresso espiritual uns dos outros. E terceiro, somente o poder de Deus é capaz de mudar o coração de alguém. Amém. Tchau.